Pedrinho. Bem-vindo. Bem-vindo você. Bem-vindo o Júnior. Bem-vindo a todos que estão começando a participar da nossa quarta live do Instituto Histórico e Geográfico Cachoeiro de Itapemirim. Boa noite, Raquel, que também entrou aí. Esse mês de junho é o mês da festa de Cachoeiro, né? Comemoramos a festa no dia 29 de junho, que é a mesma data do padroeiro da cidade, São Pedro. E esse ano a gente não vai ter a festa por causa do isolamento social provocado pela pandemia. E assim o Instituto Histórico e Geográfico está organizando essas lives para fazer esse encontro de amigos, esse encontro de pessoas, para conversar um pouco sobre as histórias da festa, sobre as histórias de Cachoeiro. E essa live de hoje, esse encontro, é para conversar um pouquinho sobre a Ponte de Ferro, que é uma das pontes mais importantes de Cachoeiro, que hoje, na data de hoje, 27 de junho, comemora 110 anos de sua inauguração. Eu tenho aqui atrás, vocês podem ver, algumas fotos da Ponte de Ferro. Essas fotos fazem parte do livro Cotidiano Ilustrado, que é um livro que foi feito pelo fotógrafo José Carlos de Oliveira através do projeto da Lei Rubem Braga, a Lei Municipal de Cachoeiro, que patrocina projetos culturais. Lembrando também que a live ela tem a sua produção pelo Arquivo Público Municipal de Cultura de Cachoeiro de Itapemirim, que juntamente com o Instituto promove esta live para a gente. E aqui eu vou ler um pouquinho sobre a questão da ponte, né? A ponte ela foi feita, né, foi criada, construída na Inglaterra, e ela veio de navio até aqui o Brasil. A gente não conhece pela história direito como que ela chegou do litoral até Cachoeiro, mas ela foi da Inglaterra até o Brasil, Espírito Santo, ela veio de navio. E ela fazia parte da rota, né, da ferrovia que ligava Vitória até Cachoeiro. Né? E hoje essa ponte faz parte dos pontos turísticos da nossa cidade. Né? E na ponte ela é utilizada para várias coisas, como ela foi utilizada em dezembro para queima de fogos na virada do Ano Novo, que foi um momento lindíssimo da cidade, com os fogos todos saindo da ponte de ferro. A ponte, quando ela foi inaugurada, nós temos a presença aqui em Cachoeiro do presidente da República, Nilo Peçanha, para vocês verem como Cachoeiro é importante, como ele era importante há tempos atrás, e como a importância da inauguração dessa ponte, que trouxe até a cidade um presidente da República. E para essa ponte foi dado o nome de Themistoclides Batista, o famoso Batistinha. E só um pouquinho para vocês conhecerem por que foi dado o nome do Batistinha para essa ponte. Quem foi Batistinha? Batistinha foi filho e neto de ferroviários. Ele nasceu aqui em Cachoeiro no dia 18 de outubro de 1925 e morreu no Rio de Janeiro em 5 de julho de 1993. Ele foi advogado, ferroviário, político, professor, sindicalista brasileiro. Ele destacou-se principalmente nos movimentos sindicais, por apoiar o João Goulart, que foi um dos primeiros atingidos pelo ato institucional número 1. Ele, aos 16 anos, ele ingressa na ferrovia, enquanto ainda ele dirigia a Casa de Estudante de Cachoeiro de Itapemirim. E ele lecionou rapidamente História no Liceu Muniz Freire.
Em 1954, ele ingressa no PCdoB, tenha sido eleito presidente do Sindicato dos Ferroviários da Estrada de Ferro Leopoldina, embora ele tenha sido ainda proibido por Getúlio Vargas de assumir esse cargo, sendo liberado apenas na gestão de Juscelino Kubitschek em 1955 para exercer o cargo de presidente. Ele lidera várias greves de ferroviários por melhores condições de trabalho no período de 54, de 57, de 60, e aí ele ganha notoriedade por sua liderança sindical, mesmo sendo abertamente comunista, o que levou a ser preso diversas vezes ao longo de sua vida. Em 1958, ele forma-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo e especializa-se em Direito Previdenciário. Batistinha participa da campanha da legalidade. Olha que massa, gente! Ele conduz um trem especial da ferrovia, que foi chamado, apelidado de Trem da Legalidade, com mais de 3.000 ferroviários durante uma viagem de 12 dias. Em 62, após o PCdoB ser, mais uma vez, ficar na clandestinidade, ele filia-se então ao PST e concorre a deputado federal pelo Rio de Janeiro, sendo eleito com 38.000 votos. No dia 10 de abril de 64, Batistinha é um dos 100 primeiros políticos a ter os seus direitos políticos cassados pelo ato institucional número 1. Com isso, Batistinha deixa o Brasil e exila-se no Uruguai. Em 67, volta ao Brasil escondido e com a decretação do ato institucional número 5, Batistinha é acusado de subversão e enquadrado pela Lei de Segurança Nacional, sendo condenado a 2 anos de prisão, cumpridos no presídio da Ilha Grande. Na década de 80, ele notabiliza-se por se posicionar contrário ao processo de privatização das ferrovias, e em 91 ele foi agraciado com a medalha Pedro Ernesto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E Batistinha acabou morto por 3 criminosos em circunstâncias misteriosas em 5 de julho de 93, no Rio de Janeiro. Então vocês podem perceber que nesse pequeno histórico da vida do Batistinha, sempre ligado a toda essa história da ferrovia, dos movimentos sindicais dos ferroviários, a importância dessa pessoa para a história da ferrovia, que deu o seu nome à Ponte de Ferro de Cachoeira de Itapemirim. Bom, agora vamos convidar nosso primeiro convidado da noite de hoje para participar conversando com a gente. Ei, André, tudo bem? Boa noite. Bom, gente, o André, ele é diretor da Regional Espírito Santo da ONG Amigos do Trem. André, fala um pouquinho o que é a ONG os Amigos do Trem. A ONG Amigos do Trem é um grupo de pessoas que reuniu, né, para tentar fazer o resgate da história e do patrimônio público ferroviário e tentar reativar aí um trecho e para a gente poder desfrutar da viagem de trem, da experiência, entre outros, né? Mas aí é um grupo que se uniu e tem um mesmo horizonte. Isso aí. Qual a importância que você vê em toda a história da ferrovia para o Espírito Santo, para Cachoeiro? Como que você vê essa importância no desenvolvimento, na história do Estado através da ferrovia, André? A ferrovia, ela está ligada, né, à história da ferrovia, a própria construção da ferrovia, ela está totalmente ligada
na história e no desenvolvimento de uma região, né? A história da ferrovia aí, de Cachoeiro do Itapemirim, então, de braços dados, né? Quer dizer, no início, nós, em Cachoeiro do Itapemirim, foi implantada a primeira estrada de ferro do Espírito Santo, né? Cachoeiro do Itapemirim atingiu, nessa época, 1/3 de de toda a receita do Estado do Espírito Santo. Era contido em Cachoeiro do Itapemirim. Quer dizer, a ferrovia escoava toda a riqueza e deixava essa riqueza também em Cachoeiro. Isso era um ponto muito positivo. Então, a história, ela é muito importante pelo seguinte fato. Quando você tem uma história, você tem um passado guardado e desfruta, né, de um horizonte para um futuro melhor. E sem sair assim, de um caminho, sabendo que já foi cometido alguns erros e não precisa de tropeçar nesses erros no futuro, porque a história está te resguardando disso. Então, eu acho muito importante. E como é que você vê o futuro com ou sem a ferrovia? O que você espera? O que você gostaria que fosse feito? E o que você acha que na prática vai acontecer? Olha, futuro, você olhando assim hoje, como tá, né? Como tá meio nebuloso, né? Tá meio triste. Mas eu vejo um horizonte bom. Eu vejo que tem futuro. Basta, assim, você olhar a viabilidade. Hoje a gente tem em mãos 7 estudos de viabilidade técnica sobre essa ferrovia, né? Nós temos estudo desde o DENIT até o BNDES. E esses 7 estudos indicam viabilidade. É um bom negócio, né? Então, assim, o que a gente precisa é organizar um grupo de pessoas ou criar um consórcio de empresários, de alguém que tenha vamos dizer assim, uma vontade e deslumbre um futuro que com certeza é viável. Tem jeito, não é difícil, né? Então, assim, eu enxergo num futuro um bom negócio, tanto para Cachoeiro como para a própria população. Hoje, Cachoeiro do Itapemirim tem um potencial de carga de 1 bitrem a cada 40 minutos. Então, esse trânsito em uma rodovia, ela causa um impacto para os usuários. E quando a gente fala isso, às vezes a pessoa tem um desconforto de falar, e esses caminhoneiros, o que vai acontecer com eles? Não, todos eles continuam trabalhando, porém de uma forma tirando um tráfego, às vezes, mais longo, mais demorado. Às vezes o cara sai dali e leva 2, 3 dias para voltar em casa de novo. Não, ele pode puxar dali para um porto onde o trem vai fazer. Deu uma travada aí, de novo, a conexão com o André. Vamos esperar só um segundinho para ver que se volta. Esperando que volta, né? Ele não está aqui na cidade, ele está no interior, numa localidade, e isso dificulta um pouquinho a questão da internet, né? Bom, gente, eu acho que eu vou encerrar com o André. Está difícil a comunicação com ele, e a gente retorna com o Pedrinho para poder continuar a conversar um pouquinho sobre a ferrovia. A gente agradece a participação do André. Uma pena que a conexão não esteja 100% para a gente encerrar a conversa com o André. Muito obrigado, André, pela sua participação. Ok? Obrigado, amigo. Bom, vamos então chamar o Pedrinho. O Pedrinho também faz parte da ONG Amigos do Trem, e ele pode completar um pouquinho sobre a nossa conversa que estávamos tendo com o André.
enquanto o Pedrinho entra aí... Ei, Pedrinho, boa noite. Tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo. A conversa com o André estava um pouquinho difícil, né? Pela localidade que ele mora, né? Pois é, conversa com o André, ele me avisou mais cedo, né, que ele estaria Aham. numa localidade um pouco ruim, né? Infelizmente não pode continuar. Excelente fala do André. Tá certo. Bom, mas eu acho que deu para as pessoas conhecerem um pouquinho do trabalho da ONG, né? Mas você vai completar mais um pouquinho. E antes de a gente começar a conversar, gostaria aí de agradecer a participação da Cleide, do cerimonial da Prefeitura, com a gente participando da live, o Wellington, a Márcia Levi, que é também membro do Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro, o Lucas, a Cris, a Nayara, o Tiago, a Raquel, que também é do Instituto Histórico e Geográfico e do Arquivo Público Municipal de Cachoeiro do Pimirim, o Rafael, a Ana Lúcia, grande artesã das bordadeiras de Borarama. Muito obrigado por estar com a gente participando dessa conversa. E para quem não conhece o Pedrinho, esse que está aqui comigo agora, conversando um pouquinho, Pedrinho, que agregou ao nome Pedrinho Ferrovia. É assim que todo mundo conhece ele. O Pedrinho, ele é ferroviário voluntário da ONG Amigos do Trem, né? Pedrinho, na festa de Cachoeiro, sempre há homenagens a pessoas que fizeram ou fazem algo importante por Cachoeiro. E você é uma dessas pessoas que se dedica em cuidar de uma parte da história de Cachoeiro. Neste caso, né, a história que envolve a ferrovia. A gente tem aí o Paulo Tiengo, né, que é uma pessoa que luta há anos, podemos dizer até há décadas, pela história da ferrovia de Cachoeiro. Todo mundo aqui em nossa cidade conhece o Paulo Tiengo, está sempre aí na luta, né, por melhorias dessa área, né, tanto profissional quanto cultural, histórica da nossa cidade. A gente também tem o Igor Mansur, que, junto com o Paulo Tiengo, né, ajuda a manter a memória da ferrovia de Cachoeiro. Mas você é uma pessoa jovem, está começando agora e faz parte dessa ONG. Você só tem 19 anos. Qual é a sua história com 19 anos com a ferrovia? Uma boa noite a todos, uma boa noite para você, Luciano, uma boa noite a todos que estão presentes aí, né? A minha história com a ferrovia já vem de bastante tempo, né? Desde meus, me recordo aí, 8 anos de idade, as pessoas começaram a me chamar de Pedro Ferrovia. Pelo fato de eu só falar de trem. Nunca tinha visto o trem. E só pelo fato de eu só falar de trem, começaram a me chamar de Pedro Ferrovia. Se você perguntar de onde saiu esse nome, eu não sei. E pelo fato das pessoas me chamarem de Pedro Ferrovia, eu comecei a adotar o nome. Me apelidaram na escola, depois me apelidaram nas ruas, depois eu fiz minhas primeiras redes sociais, surgiram com o nome de Pedro Ferrovia. E hoje eu prefiro que me chamem mais de Pedro Ferrovia do que de Pedro Bragança, que é o meu nome original, né, de certidão. E eu sempre tive essa paixão. Eu tenho meu pai, né, que sempre fui muito agarrado com ele, e a gente sempre saía desde pequeno. Eu nunca tinha visto um trem. E aí, quando eu vi um trem, meu pai fala isso até hoje. Às vezes eu vi um ônibus parado atrás do outro, eu falava assim: lá, pai, o trem. Só pelo fato do ônibus estar parado atrás do outro e formar aquela pequena composição que lembra uma composição ferroviária. E aí eu fui crescendo, conheci um amigo de escola que me levou, tá? Uma história muito bacana, que não dá tempo de eu contar, infelizmente. Me levou até a ferrovia com 12 ou 13 anos de idade. Uma família lá em Vargem Alta me adotou, e até hoje eu chego lá, eu chamo a moça, né, de vó, chamo todos, né, tia e tal. Me adotaram realmente, né? Só faltou assinar o documento. E aí, graças a Deus, hoje eu cresci, tomei um pouco mais de conhecimento na área. Graças a Deus, o meu nome também é usado como referência em alguns pontos da ferrovia, graças a Deus. E o meu desejo, né, com 19 anos, eu não sei até quando a gente vai viver, né, mas até a minha morte eu desejo
abraçar essa causa que é a ferrovia, que é muito importante tanto para a economia, quanto para o turismo, não só para a gente que gosta de trem. A gente que gosta de trem, toda vez que vê um trem, o coração bate mais forte, óbvio. Porém, a gente também defende, a gente defendendo essa causa também toca em outras causas. Escoamento da produção rural, né? Escoamento do mármore e granito, que é um potencial enorme que nós temos na cidade, além de respeitar a história da cidade de Cachoeiro do Primeiro, que é uma cidade muito bacana, é uma cidade que tem uma história enorme, e isso deve ser trabalhado para jovens assim como eu. Tá certo. Pedro, o que é ser um voluntário da ONG Amigos do Trem? É excelente. As pessoas da ONG Amigos do Trem somos todos voluntários. Porém, muitas pessoas me perguntam assim, Pedrinho, você é ferroviário? Eu respondo assim, eu sou ferroviário. Aí teve um rapaz que me perguntou assim, mas você trabalha para qual empresa? Eu falei assim, não trabalho para empresa nenhuma. Ele falou assim, mas como é que tu é ferroviário? Eu perguntei para ele assim, para você, o que é um ferroviário? Ele falou assim, olha, uma pessoa que trabalha na ferrovia. Eu falei assim, o que eu faço? Não é trabalhar pela ferrovia? Aí ele ficou meio sem graça. Eu falei assim, cara, eu sou um ferroviário voluntário. Não deixe de ser ferroviário, não deixe de trabalhar pela ferrovia. Então, assim, eu gostaria até de lembrar um nome muito importante, que é Paulo Henrique Nascimento, tá? Que é uma pessoa brilhante, infelizmente está no céu vendo a gente, que quando ele ficou sabendo da minha história, através da Giovânia, ele procurou, ele foi até a porta da minha casa, me levou até a estação ferroviária de Recreio, no qual eu pude ter um contato maior com a ferrovia, descobrir novas coisas, tanto em operação, tanto fazer novas amizades. E, assim, ser ferroviário, né, voluntário da ONG Amigos do Trem é muito importante. E é muito bacana para mim também. Parabéns por essa iniciativa, por esse trabalho voluntariado dentro do Amigos do Trem. Como é que faz para participar desta ONG Amigos do Trem? Nós temos, ainda mais agora nesse processo de erguer, né, a ONG aqui como é que se fala? Aqui no sul do Espírito Santo, porque a ONG não é só daqui. A ONG já vem uma história de mais de 20 anos, através do Paulo Henrique Nascimento, citando o nome dele de novo, por ser uma pessoa que eu me inspiro muito, uma pessoa que é referência, e que me inspiro nele para ser como ele nessa área de defesa da ferrovia. Uhum. Para as pessoas que desejam, às vezes a pessoa não é apaixonada no trem em si. Na verdade, todos nós somos apaixonados no trem, né? O trem por onde passa chama a atenção. Mas se a pessoa quer ser voluntária da ONG Amigos do Trem, nos procure ou na rede social, né, nas redes sociais, ou entre em contato comigo, ou com o nosso amigo André, que é diretor. E assim, estamos recebendo todos de portas abertas, né, somando forças para erguer a ONG Amigos do Trem aqui no Espírito Santo, assim como como cresceu em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, que são os estados onde a ONG Amigos do Trem atua. Então quer dizer que a ONG ela é uma só, que compreende todos esses estados. E aí você tem representação em alguns estados, né? E aqui são vocês, o André representa a ONG aqui no Espírito Santo, né? É isso, né? Sim, a ONG Amigos do Trem surgiu no estado de Minas Gerais, se não me engano, sediada na cidade a sede principal fica na cidade de Recreio, em Minas Gerais. Lá é a sede, né? É como se fosse uma empresa. A empresa tem a sede e tem as filiais. Então, nós temos a filial Espírito Santo, né? E temos a filial de Pernambuco, que é uma excelente filial também. Eu gostaria de mandar um abraço para eles. Alguns deles, inclusive, estão presentes aqui, que estão fazendo um trabalho excelente lá em Pernambuco. Aqui no Espírito Santo ela tem um local, uma sede física, ou são só vocês que se reúnem em alguns lugares diferentes? Ou tem um prédio, uma casa, uma sala em algum lugar físico? Olha, Lucimar, nós fundamos a sucursal da ONG tem
em média, um mês, né, digamos assim. Já estamos efetuando os nossos trabalhos. E já solicitamos, né, não posso falar onde, mas já estamos correndo atrás, né, graças a Deus já. Digamos que, eu não posso falar muita coisa, né, deixa como surpresa. Mas, né, já sim, vamos dizer que sim. Ah, que bom, tá certo. Bom, então, para a gente encerrar a nossa conversa, Pedro, que conselho que você dá para os jovens, assim como você começou muito jovem, você é um jovem, tem 19 anos, é ser muito jovem, né? Mas lá no início, que conselho que você dá para esses jovens em relação à história da ferrovia, à relação com os trens, à relação ao Museu Ferroviário, que guarda em Cachoeiro a história da nossa ferrovia? Bom, os jovens são o futuro da cidade. Temos, assim, jovens como eu hoje em dia, infelizmente, eu tenho que falar a verdade, não se interessam tanto pela história. Aqueles que se interessam pela história, digamos que são o tesouro da cidade. Sim. Nós precisamos desses jovens. Porque, por exemplo, daqui 60 anos, não sei se eu vou estar vivo até lá, mas vamos supor, se eu estiver vivo, vou estar em média com 79 anos. E, né, nós precisamos de jovens para sempre estar restaurando essa história. Assim passando para os meus filhos, as minhas histórias, passando para os meus netos. Então, assim, se interessar pela história não é vergonha. Não. Eu falo para todo mundo que meu nome é Pedro Ferrovia, e eu sou Pedro Ferrovia, e quando me perguntam por quê, é porque eu gosto de trem e defendo essa causa. E as pessoas me perguntam, que sentido tem? Eu falo, não, cara, não importa o sentido, eu estou defendendo e pronto. Eu não sinto vergonha por isso. E assim, os jovens de hoje em dia são o futuro de Cachoeiro, são o futuro do Espírito Santo, o futuro do Brasil. E a história em si tem que ser respeitada, a história faz parte da cultura, a história faz parte de tudo. Então, assim, para os jovens, que são como eu, tenham a se interessar, tenham fazer parte da ONG, se de repente ferrovia não te interessa tanto, procure saber da história de Cachoeiro, procure defender a história da cidade, que é muito importante. E eu ajudei, né, espero ajudar muito mais a história da cidade, principalmente no Museu Ferroviário, que digamos que assim, a minha matéria, né, preferida, né? E para os jovens, né? Vem para cá também proteger a história da cidade. Tá certo. Você falou uma coisa muito legal. A gente não pode ter vergonha daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente trabalha e luta para manter vivo, né? Independente do que seja. Assim como eu muitas vezes me identifico como Lucimar da cultura. Porque às vezes as pessoas vão me identificar muito mais quando eu falo que eu sou da cultura, da arte, do teatro, do que se eu falar meu sobrenome. Né? Então, eu acho que agregar a identificação da pessoa, a paixão dela, o amor dela, isso é muito legal, é muito importante, né? Pedro, obrigado pela sua participação, obrigado por você ser um jovem tão comprometido com a história, e isso realmente faz a gente saber que o futuro, muitas coisas vão estar guardadas, resguardadas, e que a gente possa ter ainda por um bom período de tempo no futuro a continuação da nossa história. Obrigado, levo o nosso abraço do Instituto Histórico e Geográfico para seus companheiros da ONG, para o André, e quando a gente puder, quando acabar essa pandemia de isolamento social, a gente vai fazer um evento, vai encontrar todo mundo que gosta da ferrovia, do trem, e vamos comemorar e discutir pessoalmente sobre essa importância, tá bom? Posso fazer rápidos agradecimentos? Pode, claro. Eu gostaria de agradecer primeiramente a secretária de Cultura, né, Fernanda, uma pessoa excelente. Você também, Lucimar. Giovana, pessoa mãezona para mim, me adotou muito bem no museu, deixou eu não vou falar tomar frente, né, mas deixou eu ser meio abusadinho ali no museu, né? Virei meio que um funcionário voluntário do museu também. Giovana, muito obrigado. Renato, maquinista lá de Campos, eu vou dar um presente do Botafogo para ele, mas agora a situação apertou,
Queria botafoguense igual eu. O Renato, eu tenho diversas histórias do Ferrovia. Ele é um cara excelente. Renato, obrigado, meu professor. O André também. A Raquel está ali mandando abraço para mim também, está comentando alguma coisa. Agradeço a todos. Não vai dar para mandar para todo mundo, porque, né, infelizmente o tempo é curto. Mas agradeço a todos que estão presentes aqui, né, e alguns nomezinhos específicos também, que sempre me ajudaram nessa causa de ferrovia. Isso me inspira a crescer e a tentar retomar a ferrovia, não só aqui de Cachoeiro, mas como a ferrovia do nosso Brasil. Muito obrigado. Valeu, abraço. Bom, vamos agora chamar o Júnior, que é o coordenador do coordenador do Museu Ferroviário, Domingos Lage, para conversar um pouquinho com a gente. O Júnior está chegando aí. E aí, Júnior, boa noite. Cadê você? Tudo bem? Aí, agora estou te vendo. Bom, Júnior, antes da gente conversar, deixa eu dar aí um alô aí para o Márcio Nascimento, que é também do Instituto Histórico e Geográfico. Ele me disse que esteve junto com o Pedro Ferrovia nos escoteiros. Um abraço para o Márcio, para o Bruno, o Abelardo, para a Cíntia, a Isabel, gerente do Turismo de Cachoeiro, aí participando com a gente, o Renato, a Renata, todo mundo aí participando conosco dessa conversa. O Júnior, ele é o coordenador do Museu Ferroviário Domingos Lage, já nos últimos 3 anos com a gente, cuidando na manutenção da história da Ferrovia de Cachoeiro. Boa noite, Júnior. Seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês aqui. Tudo bem. Bom, Júnior, a Festa de Cachoeiro, ela sempre trata com muito carinho da história através de suas atividades, né, que promove, porque a Festa de Cachoeiro, ela nunca fica só no dia 29 de junho. Ela sempre dura uma semana, 10 dias. Nós já tivemos Festa de Cachoeiro com a programação do mês de junho inteira, 30 dias de programação, né? Mas esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, a gente não teve a festa física, mas estamos, pelo menos o Instituto Histórico está promovendo essa conversa para fazer esse encontro de amigos e conversar um pouquinho sobre a história da cidade. E a parte da história de Cachoeiro, né, uma parte importantíssima, por sinal, tem ligação com a ferrovia. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa história, essa ligação da ferrovia cachoeirense? Sim, eu vou relatar para vocês aqui o fato histórico, como que funcionava a malha ferroviária aqui em Cachoeiro. A ferrovia capixaba foi construída em etapas e incorporada pela empresa inglesa Leopoldina. As obras começaram do Rio de Janeiro para Cachoeiro e foram entregues em 1874 e 1878 por diversas companhias. Então, até aí, a gente não tinha ligação com Vitória, já tinha Cachoeiro Rio, nós tínhamos Cachoeiro como sendo a única cidade do estado com ligação direta à capital do país, que era o Rio de Janeiro na época. Em 6 de janeiro de 1886, foi iniciada a construção da estrada de ferro de Cachoeira Duas Barras, com um ramal para Castelo e para Alegre. Em 17 de setembro de 87, foi aberta a linha ao tráfego. Então, aí em 87, nós já tínhamos uma malha de Cachoeiro, Cachoeiro, Castelo e Cachoeira Alegre funcionando. O trecho de Vitória e Matilde foi construído em 1902 pela Estrada de Ferro Sul Espírito Santo. A linha foi vendida a Leopoldina em 1907 e continuou a construção até Cachoeiro, concluindo o percurso em 1910 com a inauguração da nossa ponte de ferro, que você já contou a história no início da abertura dessa live, né? Então, a importância dessa obra aqui, a partir daí começou a ter uma ligação Rio, Cachoeiro, Vitória.
Também em 1910 a 1920, a gente tinha um outro ponto ferroviário em Cachoeiro, que era a ferroviária Itapemirim, que foi construída inicialmente na estação de Porto da Barra Itapemirim até a usina Paineiras. Depois completada até a Praça João Pessoa, que hoje chama Praça Jerônimo Monteiro. Lá tinha uma estação que chamava Caravelas, onde é o Palácio Bernardino Monteiro hoje, exatamente. A empresa de ferro Itapemirim, uma das poucas da região que não foi comprada pela Leopoldina, e em 1960 ela se extinguiu. Então, a malha ferroviária Cachoeira era um centro para toda a região, Castelo, Alegre, Marataízes, Rio e Vitória. Tudo passava por aqui. E em 28 de agosto de 96, partiu o último trem de Cachoeiro. Aí, ao longo dos anos, os trilhos foram sendo tapados, foram sendo retirados, e ficando só a memória para a gente ter hoje aqui, que a gente tem hoje a própria estação da ferrovia, né? Só para fazer um complemento na sua fala sobre a época que a estação ela acontecia, a sede dela, a parte dela era na Praça João Monteiro. A única coisa que restou dela até hoje, que as pessoas podem saber, é ali onde é o chafariz da praça, aquele chafariz redondo. Ali era onde era o viradouro da locomotiva. Então, aquele chafariz foi feito ali, naquele formato redondo, para resguardar essa lembrança, a única lembrança que ficou da época que a ferrovia ficava ali no centro da cidade. Então, só para poder lembrar um pouquinho por que tem aquele chafariz ali, por que ele é redondo ali, que é por causa disso. Não é isso, Júnior? Com certeza. Tá certo. Bom, fazendo parte das programações da Festa de Cachoeiro, principalmente uma das tradições mais antigas da nossa festa é o desfile cívico escolar, né, estudantil, que não vai ter esse ano, pelo que a gente já sabe. Mas, nos últimos anos, esse desfile sempre aconteceu ali, na linha vermelha, em frente ao Museu Ferroviário Domingos Lage, né? E aí, você ter todo esse movimento em volta do museu, e o museu ele está na parte central ali de grande movimento de pessoas, por causa de todo aquele estacionamento ali em volta do Museu Ferroviário, e porque ele está localizado numa parte muito popular da cidade, que é a Bernardo Horta, né? Onde tem hoje eu acho que a maior concentração de pessoas no comércio da cidade é naquela região da Bernardo Horta. Júnior, qual é a importância que você acha do Museu Ferroviário para o cachoeirense, para as pessoas que passam por Cachoeiro? É um prédio histórico, né? Você vê a importância da estação ou do Museu Ferroviário hoje, quando chega uma pessoa aqui, entra no museu e vem a lágrimas de emoção, de sentir aquilo tudo que viveu no passado, as pessoas que tiveram seus pais, seus avós trabalhando como ferroviários, a importância do prédio em si para a cidade, quando uma loja da cidade vem fazer as propagandas dela aqui no prédio ou nos arredores da estação, é uma coisa muito importante para a cidade e, graças a Deus, ela é mantida até hoje da forma que foi construída, intacta. A ponte de ferro ela foi construída pela importância que tem, né, toda essa malha ferroviária, que teve essa malha ferroviária, pela ligação de Cachoeiro, principalmente a Vitória, né? Hoje a ponte ela é utilizada para ligar os dois lados da cidade, né? Quando a construção da linha vermelha, então você liga ali o centro da cidade ao bairro Ferroviário, ao Vidabam, Praça da Bandeira. Então essa ponte de ferro, ela tem uma importância muito grande em toda a história de Cachoeiro, por sempre ligar os pontos, né? Sempre promover o encontro, diminuir a distância entre os pontos. E aí você falando da importância do Museu Ferroviário,
Você poderia mostrar para a gente um pouquinho das coisas que tem aí no museu, que as pessoas nesse momento não podem ver pessoalmente, mas daqui a pouco, quando acabar esse isolamento social, elas poderão ver pessoalmente aí no museu? Você pode mostrar para a gente? Vamos dar uma voltinha. Vamos. Vou tirar aqui. A gente tem algumas peças, lampião, lamparina, gasômetro. Inclusive esse gasômetro aqui, ele era do meu pai, eu tenho orgulho também dele aqui. Como eu não falei antes, mas eu também sou filho de ferroviário, tive algumas passagens, minha infância toda vivida aqui. Essa aqui é a nossa ponte de ferro, a foto da nossa ponte de ferro. Isso aqui é como era aqui na frente, a estação. A gente tem uma coisa interessante aqui, que é um sino de manobra, que a criançada adora. A gente chega aqui, quando o trem ia manobrar ali na frente da ponte, tinha que bater isso para os carros pararem. Né? Tem um relógio de ponto da época. Aqui alguns documentos, passagens das pessoas que trabalharam na rede, né? Algumas peças, lanternas, os pregos que prendiam os trilhos, os mangotes, os isoladores de elétricos e de telegrafia. Aqui, essa foto é uma foto muito interessante. Historicamente, o que tudo indica, essa foto foi tirada no dia da inauguração da ponte. Com o presidente, não sei identificar ali, Lucimar, quem é o presidente, mas ele estaria nessa foto aqui. Por isso a importância dessa foto hoje. Algumas outras fotos da época, dos carros antigos. Aqui não tinha nem a plataforma ainda na estação. Hoje, depois eu vou mostrar de fora para vocês rapidamente. Aqui a gente tem um torno mecânico, que é uma peça rara. Ele é de 1930, o torno inglês. Era usado para fazer as peças toda a peça de máquina que precisava fazer era fabricado nesse torno. E aqui é o famoso Cacique. Era o trem diário que ia para o Rio de Janeiro. Saía todos os dias daqui, às 17h25. Chegava no Rio de Janeiro, volta de 7 horas da manhã, 8 horas. Então, chamava Cacique esse trem, muito famoso. Eu quero dar um pulinho ali fora para me mostrar para vocês um pouquinho a parte aqui da plataforma da estação. Isso aqui era o pátio da manobra da estação, que hoje está todo asfaltado. Aqui é a cabeceira do prédio. E queria mostrar para você uma coisa muito interessante. Também é uma raridade que a gente tem aqui no museu, que é uma escada toda trabalhada de ferro fundido, que dá acesso ao segundo andar do nosso prédio. Uma escada caracol, dá acesso ao segundo andar. Aqui é onde as pessoas chegavam, no portão que eles chegavam, entravam por aqui, compravam a passagem aqui nessa portinha e embarcavam ali, ó, na frente. Recentemente, nós recebemos um presente aqui no museu também, que foi um mural com personalidades de Cachoeira. Veio agregar a história do nosso museu aqui, a visitação, o pessoal fica meio doido com isso aqui. Então, Simar, esse é o nosso museu. Está me ouvindo? Júnior? Júnior, está me ouvindo? Estou voltando. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Nessa rápida passagem que você teve aí fora, como é que tá? Tem pessoas aí fora ou tá tranquilo aí daquelas pessoas que andam por aí? Não, felizmente depois da mexida que foi dada aqui naquela pracinha, no viradouro, né, que tem também agregado aqui a estação, né? Diminuiu muito a presença dessas pessoas. Não, é porque eu ia pedir para você mostrar, não precisava de ir lá perto, não.
ali mesmo da plataforma, mostrar a caixa d'água, para as pessoas verem que ainda tem a caixa d'água. Não dá para ver? Então não, PC, entendi. E o banco, que também que sobrou da ferrovia, você não mostrou ele direitinho. Vou voltar lá, posso? Calma. Dá tempo ainda da gente ver o banco ainda. Deixa eu voltar lá então, só um minuto. Tá, a gente está com tempo, pode ir com calma que tá beleza. Eu acho que vai dar para mostrar a caixa d'água assim, tá? O banco, esse banco aqui, ó, ele é original, desde quando inaugurou a estação, ele é de madeira e de ferro fundido. Isso nem com 10 homens consegue levantar isso do lugar. Vai carregar isso aqui. A nossa raridade aqui também. Deixa eu ir rapidinho lá e mostrar para vocês. Aqui o Armazém 2 está disponibilizado para o City, mas por enquanto também encontra desativado. Esse pátio tinha 6 linhas de manobras aqui, ó. Aqui é o fundo, lá no fundo é a pracinha. Lá naquela praça ficava os galpões da mecânica e onde guardavam as máquinas. E essa aqui era a caixa d'água que abastecia as máquinas a vapor. Toda a estação tinha essa caixa d'água. Não sei se dá para perceber lá no fundo. Deu para ver. E lá fica o virador da máquina também, onde hoje ele tem parte dele exposto para você olhar, para a destinação para olhar também, entendeu? Muito bem, muito bem. Valeu, Júlio. Boa noite. Ok. Muito bom esse passeio que o Júnior está proporcionando para a gente nessa parte, nesse complexo da antiga estação ferroviária de Cachoeiro. Nesse momento não está sendo feito o passeio que é feito geralmente, o museu fica aberto, né? Mas o Júnior hoje está fazendo esse passeio especial, esse passeio virtual, para a gente conhecer um pouquinho de todo esse complexo do Museu Ferroviário. Muito legal a gente poder fazer esse passeio nesse momento. Para dentro. Só para lembrar que esse prédio da estação ferroviária, ele é composto do Armazém 1, do Armazém 2, Armazém 1 é onde o Júnior está agora com essa exposição da ferrovia, né, de coisas da ferrovia, conta um pouco a história da nossa ferrovia. A gente tem que ligar o ponto lá do outro lado, que está fechado. Ali funcionava o CIT, né, que é o Centro de Turismo de Cachoeiro. Nesse momento não estava funcionando ali. E ainda nós temos a cozinha, que está no meio entre os dois galpões, e temos no segundo andar um salão grande, que ali a gente faz ações culturais, pequenas exposições, reuniões, pequenas oficinas, para dar toda a vida para o Museu Ferroviário, né? Ô Júnior, você quer acrescentar mais alguma coisa? O que você tem para... Nós ainda temos... Eu só gostaria de... A título de registro... Só a título de registro, para quem quiser conhecer um pouco mais detalhado o que a gente tem aqui, enquanto tiver essa pandemia, que não dá para fazer pessoalmente, procura lá, bota lá no Google ou no Facebook... Nos trilhos de Cachoeiro. Lá você vai ter vídeos do último trem que saiu aqui de Cachoeiro, antes de retirarem a linha, você vai ter várias fotos e muita história legal lá. Bom, a gente está encaminhando para o encerramento da nossa live, a live especial que o Instituto Histórico de Cachoeiro-Mirim está promovendo no mês de junho. Foram 5 lives, né? Esta é a 4ª,
especial em comemoração aos 110 anos de inauguração da Ponte de Ferro, né, que foi inaugurada há 110 anos atrás, na data de hoje. A Ponte de Ferro que integra esse conjunto da memória da ferrovia cachoeirense. Ela está aí logo abaixo, à frente da estação ferroviária, né, passando, né, para o outro lado, por cima do rio Itapemirim. E nós ainda vamos ter, na próxima segunda-feira, dia 29, a última live, que é em comemoração à festa de Cachoeiro. É uma live especial, que nós vamos conversar um pouquinho sobre a junção da festa católica com a festa social. Júnior, muito obrigado a todos por estar com a gente. Nós estamos encerrando, foi um prazer ter vocês aqui. Um abraço.